Muito boas noites a todas e a todos também. Foi realmente com muita satisfação que vi que se tinham recordado de me convidar para esta iniciativa a que já estive associado, como aqui foi recordado, em Cocojães há 2 anos atrás, e foi realmente um sucesso porque as mulheres social-democratas de Oliveira das Meias fazem jus à sua tradição, têm realmente uma capacidade de iniciativa e de mobilização extraordinária e eu aqui quero, no caso também deste encontro que aqui se faz hoje, quer à Flor Bela, quer também à nossa deputada Helga Correia, agradecer, reconhecido, o magnífico trabalho que fizeram e que está, de certa maneira, espelhado também no sucesso que é este jantar. Cumprimento todos e todas, dizendo que me parece muito feliz, em antecipação justamente à comemoração do Dia Internacional da Mulher, que se aproveite para recordar que nós não temos, no PSD seguramente, uma visão igualitarista nem do género, nem da sociedade. Faz uma diferença grande dizer que combatemos as discriminações negativas e, nesse sentido, desejamos ser tratados em igualdade de oportunidades e, em face da lei, ser igualmente respeitados, independentemente da nossa condição social, do género a que pertencemos, da classe a que possamos estar ligados. Mas isso é muito diferente de dizer que não apreciamos as diferenças, que queremos viver numa sociedade igualitária. Nós não queremos uma sociedade igualitária e não queremos que as pessoas sejam todas iguais. Nós sabemos valorizar as diferenças. As diferenças entre as mulheres, como as diferenças entre os homens, todos somos diferentes. Porém, é um dado objetivo, ainda persiste no Portugal de 2017, discriminações negativas e, nesse sentido, desigualdades que nós não consideramos aceitáveis e, nomeadamente, que afetam de forma particular as mulheres. Eu acho que é importante, nestas ocasiões, lembrarmos dos progressos que já fizemos. Quando estivemos no governo, ainda há pouco tempo, tivemos uma agenda importante justamente para combater as discriminações negativas e para, nesse sentido, promover uma maior igualdade de oportunidades. Combater aquilo que são as vítimas, aliás, é ao contrário, evitar que existam vítimas de processos discriminatórios, quer envolvam a violência doméstica, e sabemos que ainda ao fim de muitos anos há muitas mulheres que são vítimas de violência doméstica, mas, sobretudo, que ainda há muito a fazer para evitar que existam discriminações e tantas diferenças não justificáveis, nomeadamente no que respeita ao tratamento salarial de que são muitas vezes vítimas as mulheres. E cabe, por isso, aqui nesta noite, dizer que apresentámos justamente esta semana, no grupo parlamentar e na Assembleia da República, iniciativas, uma delas um projeto de lei, que visam justamente
continuar a dar um enfoque muito grande à necessidade de se aprofundar não apenas as razões por que persistem essas desigualdades não justificáveis, mas também de poder expor de uma forma mais transparente aquilo que são essas desigualdades. Quando estávamos no Governo, apresentámos pela primeira vez, em sede de concertação social, o resultado daquilo que é a situação nos diversos setores da economia portuguesa que distingue, do ponto de vista salarial, as mulheres dos homens. A maior parte dos parceiros sociais ficaram surpreendidos com as diferenças salariais. Refiro-me, evidentemente, a diferenças que envolvem pessoas, homens e mulheres, que prestam um tipo de trabalho equivalente, mas que, pelo facto de um ser homem e outro ser mulher, assim se verifica uma discriminação salarial que penaliza as mulheres. Se considerarmos o todo da União Europeia, nós estamos na média dessas discriminações. Seja como for, parece-nos que é uma situação que deve ser combatida, porque não deve haver nenhuma razão que conduza a que pessoas, em razão do sexo, que sejam igualmente competentes, que possam desenvolver as mesmas tarefas e as mesmas atividades, sejam discriminadas salarialmente. Espero que na Assembleia da República possamos, com este contributo, suscitar também uma adesão de todo o Parlamento para que as empresas, cada empresa, sobretudo ao nível das médias e das grandes empresas, pelo menos, possam tornar públicas essas diferenças de modo a que as possamos combater, porque elas não são admissíveis. E quero aqui cumprimentar as deputadas e os deputados do PSD que tomaram justamente esta iniciativa de levar este assunto ao Parlamento para que possamos, neste ano também, dar mais um contributo para combater as discriminações de que são vítimas, sobretudo ainda, as mulheres. Mas dizia há pouco que nós não queremos uma sociedade igualitária. Não queremos. Não faz parte do projeto do PSD. Nós queremos que as pessoas, independentemente da sua condição ou do seu género, possam escolher o seu projeto de vida, possam olhar para o futuro, cada um à sua maneira, fazerem as suas escolhas de uma forma que não esteja pré-determinada. É isso que nós chamamos a nossa concepção de viver em democracia e em liberdade. Não podemos escolher de maneira a pôr em causa a liberdade dos outros, mas cada um de nós, independentemente de sermos homens ou mulheres, mais jovens ou mais idosos, independentemente de termos uma origem social mais modesta ou menos modesta, todos devemos ter direito a poder fazer escolhas tão livres quanto possível, e seria muito estranho que todos optássemos por fazer exatamente as mesmas escolhas, por ter os mesmos gostos, por ter os mesmos projetos, por conceber a vida da mesma maneira. Faz parte da liberdade podermos ter a diferença e a pluralidade. Mas também aqui persistem na democracia portuguesa ao fim destes anos desigualdades de natureza económica, social e cultural que não são admissíveis numa sociedade moderna e democrática. Nós passamos os últimos anos por tempos de dificuldades, mas às vezes tendemos a esquecer-nos de que antes desses anos de dificuldades, muitos anos antecederam em que escolhas políticas e económicas foram sendo feitas e que agudizaram os problemas da sociedade portuguesa.
Nós sabemos que somos um dos países mais desiguais na União Europeia. Como é que podemos combater as desigualdades que não são toleráveis? De duas maneiras, essencialmente. Em primeiro lugar, apostando numa sociedade civil que possa ser forte, pujante, que tenha iniciativa, que se mova por valores de solidariedade, que consinta na forma como se organiza uma independência das pessoas, das famílias, das organizações, que lhes permita escolher com mais liberdade. Não é por acaso que as sociedades democráticas com uma economia social de mercado são sociedades em que as pessoas podem escolher mais livremente e podem, por isso, ter mais condições à partida para poderem ser mais felizes. Mas há políticas públicas que também são importantes para atingir esse objetivo. Na área da educação, na área da saúde, na área da proteção social, nós precisamos de ter uma sociedade civil forte, mas precisamos também que o Estado cumpra o seu papel. Que as políticas públicas, portanto, ajudem a corrigir algumas das desigualdades que nós não consideramos aceitáveis ou toleráveis, mas, sobretudo, que possa prevenir, por antecipação, portanto, que desigualdades não aceitáveis se venham a desenvolver no futuro. Ora, é aqui, já o tenho dito noutras ocasiões, mas quero reforçá-lo esta noite, que a nossa experiência democrática tem sido mais decepcionante. Porquê? Porque durante muitos anos crescemos muito pouco, de tal maneira que não conseguimos gerar condições para poder cuidar das desigualdades que se foram formando. E, por outro lado, muitas das políticas que são pagas pelos impostos dos portugueses e que deviam alimentar a escola pública, a saúde pública, a proteção social pública, acabam por não conseguir combater as desigualdades que já existem. E nós sabemos isso como? Sabemos isso quando olhamos para a situação social e percebemos que, em média, as pessoas que estão desempregadas são aquelas que provêm de estratos sociais em que a educação atingiu um nível menos elevado e em que o rendimento salarial é mais baixo. Olhamos para aqueles que têm menos salários ou salários mais baixos e eles são justamente aqueles que acabam por não ter sucesso escolar, por não progredir tanto e normalmente provêm de famílias onde justamente o sucesso educativo também era mais limitado e mais baixo. Agora digam-me uma coisa, se vivemos num país em que quase metade da despesa pública é despesa que vai justamente para o ensino, para a educação, para a saúde, para o apoio social, como é que é possível redistribuir a riqueza gerada e manter estas desigualdades depois no rendimento? Nós somos um partido social-democrata e por isso preocupamos também não apenas com o crescimento da economia, mas com a forma de crescimento inclusivo que nos permita justamente combater estas desigualdades que não são toleráveis, não colocando toda a gente com pouco e, portanto, fazendo a igualdade nivelando por baixo, mas conseguindo elevar os padrões de bem-estar salariais, de cultura e de formação que hão de permitir que no futuro muitas destas desigualdades se possam esbater ou pelo menos que não tenham esta dimensão intolerável que têm hoje. O que é que estamos a fazer em Portugal no dia de hoje
para combater esta situação? Muito pouco. Por duas razões. A primeira é porque, ao contrário daquilo que foi prometido por quem está hoje no governo, nós não conseguimos ver a sociedade portuguesa, a nossa economia e as nossas empresas a crescer mais do que aquilo que já cresciam em 2015. Quer dizer, estamos a perder balanço. E cada vez que perdemos balanço, cada vez que ficamos aquém daquilo que podíamos crescer e gerar em rendimento e em emprego, nós não ficamos melhor. A política económica e financeira que tem sido prosseguida, além de arriscada, não nos trouxe o crescimento que foi prometido e, em particular, colocou-nos mais longe de outros países na Europa que passaram também por problemas e que estão hoje a crescer mais do que nós. Mas, em segundo lugar, porque não temos nem uma maioria nem um governo que respeitem a liberdade da sociedade civil, as escolhas individuais ou coletivas que sejam feitas pelas instituições e, pior do que isso, voltamos a sentir velhos tiques de arrogância democrática que nós sentimos no Parlamento a cada semana que passa, mas que no espaço público são cada vez mais patentes, de um discurso que provém, seja do governo, seja da maioria que o apoia, que revela intolerância, que revela uma cultura democrática empobrecedora, que não gosta da crítica, que não aceita uma visão diferente da sociedade e a quem gostariam de impor a lei da rolha. Eu julgo que é um retrocesso monumental e perigoso para Portugal. Esta semana, a Presidente do Conselho de Finanças Públicas, que é uma instituição independente, fez algumas afirmações sobre a política económica e orçamental que deviam ter merecido a reflexão do Governo e seguramente a reflexão do país. Trata-se de uma pessoa que é conhecida na sociedade portuguesa, uma economista muito reputada, e digo com este sublinhado de à vontade que nunca expressou nenhuma simpatia pelo nosso partido. E eu até julgo que não direi nada que ofenda a pessoa em causa se disser que a percepção geral até é de que a doutora Teodora Cardoso sempre teve um posicionamento político, digamos assim, que não é próximo do PSD. Não se trata, portanto, aqui de preferências partidárias. Trata-se de saber se se trata de uma pessoa competente ou não. Se se trata de uma pessoa idónea ou não. E era uma técnica de grande competência do Banco de Portugal e que nos ajudou ao país a lançar uma instituição independente para poder fazer a avaliação de políticas públicas na área orçamental. Os países mais desenvolvidos do mundo têm instituições desta natureza. E o que é que disse a Presidente desta instituição? Cuidado! O resultado que obtivemos em 2016 e que permitiu ao Governo cumprir as metas do déficit orçamental não serão repetíveis muitas vezes. A doutora Teodora Cardoso disse aquilo que, de resto, qualquer observador independente pode constatar e que qualquer contribuinte pode lembrar. Nós tivemos aquilo a que muitas vezes chamei o plano B do orçamento, muitas medidas extraordinárias que ajudaram
a que o Governo cumprisse a meta do orçamento. Mas tivemos também muitas medidas que o Governo disse que não tomaria: corte de investimento, corte naquilo que é o funcionamento corrente do Estado e que não é repetível muitas vezes, sob pena dos serviços públicos deteriorarem a qualidade dos seus serviços. Ora, nós sabemos que, a menos de reformas importantes que permitam que o Estado, gastando menos, possa fornecer o mesmo tipo de serviço, sem esse tipo de reformas, os serviços irão deteriorar-se se o Estado simplesmente cortar na sua despesa. Cegamente. E foi isso que aconteceu. O investimento público de 2015 para 2016 caiu fortemente. E o Estado, além disso, o Governo, deixou de gastar na educação, na saúde, no apoio social, em muitas outras áreas das políticas públicas, muitas centenas de milhões de euros. Pode o Estado fazer isto todos os anos? Pode. As pessoas aceitarão isto convencidas de que se manterá a qualidade do serviço público que é prestado? Eu estou convencido que não. Que os problemas que tivemos ao longo deste ano com as escolas, os problemas que tivemos ao nível dos hospitais e dos centros de saúde, esses problemas tenderão a agravar-se se essa política se mantiver. Pode, portanto, não ser sustentável. A reação que os partidos da maioria e que o próprio Primeiro-Ministro teve quando esta observação de um órgão independente foi conhecida, foi no sentido mais negativo que possam imaginar. Apoucando, amesquinhando, ameaçando fazer uma alteração da lei para que as previsões sejam feitas de outra maneira por parte desta instituição. Quer dizer, quando uma instituição que é independente diz alguma coisa que quem está no governo não gosta de ouvir, em vez de se fazer a discussão, porque podemos ter opiniões diferentes, o que se faz é o amesquinhamento, o apoucamento, a desqualificação das pessoas que discordam de nós. Deixem-me dizer, isto não é uma cultura democrática madura, isto não é de alguém que tenha uma visão tolerante do debate político e, sobretudo, não é característico de quem olha para a sociedade civil e gosta de ver instituições fortes, credíveis e que possam ajudar-nos a confrontar as nossas decisões com outras opiniões que em democracia são essenciais. É por isso que devemos insistir em que o país precisa de crescer mais do que está a crescer e podia crescer mais do que está a crescer. Mas isso exige outra política. Dizemos, o país precisa, além disso, de ser mais bem-sucedido a combater desigualdades que são inaceitáveis. Este governo, ao contrário da retórica que utiliza, não está de facto a combater as desigualdades, pelo contrário, está a desenvolver políticas que vão ou manter estas desigualdades ou ampliá-las no futuro. E precisamos de ter uma sociedade mais madura, mais autónoma, mais independente, porque essa é a maneira como nós olhamos para o valor da liberdade e como a projetamos no nosso futuro social. Nós podemos ter orientações políticas as mais diversas. Podemos estar em desacordo em relação a muita coisa. Mas estar em desacordo é bom em democracia. Nós não queremos ter todos a mesma opinião.
mas temos de saber respeitar as opiniões dos outros. Devemos aceitar as opiniões da maioria, mas também temos de respeitar as opiniões da minoria. Não era isso que diziam quando nós estávamos no governo? Não era isso que nós fazíamos quando estávamos no governo? Respeitar a opinião de toda a gente, conviver com a crítica, responder às críticas e andar em frente. Porque é que este governo não consegue lidar a crítica, não consegue andar em frente sem estar a amesquinhar, seja ao Conselho de Finanças Públicas e a doutora Teodora Cardoso, seja ao Banco de Portugal e o Governador do Banco de Portugal, seja qualquer instituição que fale com autonomia e com independência. É esse o contributo que o PPD-PSD pode dar a Portugal, que deu e dará, de promover uma cultura democrática cada vez mais profunda e verdadeira, porque isso traduzirá uma sociedade mais madura e mais evoluída. Pugnaremos por políticas públicas que ponham efetivamente o país a crescer o que é preciso, mas, sobretudo, não de qualquer maneira, porque o que nós queremos é que as pessoas possam ter mais igualdade de oportunidades e escolher mais livremente o caminho que querem fazer. Eu tenho a certeza que as mulheres que, de um modo geral, sentiram discriminação negativa durante tantos anos e muitas ainda o sentem, estão particularmente sensíveis a esta perspectiva de olhar para a igualdade de oportunidades, para a liberdade dentro da nossa cultura democrática e para um crescimento inclusivo que possa estar ao alcance de todos e não apenas ao alcance de alguns. É por isso que o PSD vai continuar a propor ao país políticas diferentes, a discordar das políticas que existem e, sim, a dizer ao Governo: podem não concordar connosco, mas não nos obrigam a pensar como quem está no Governo e não estamos à espera do elogio do Partido Socialista, nem do Bloco de Esquerda, nem do Partido Comunista para dizer aquilo que lhes agrada. O que nós queremos é dizer aquilo que pensamos e em que acreditamos. E esse é um bom princípio para uma sociedade que se quer democrática. Parabéns a todas, parabéns a todos, um abraço grande e, se fizerem favor, muito trabalho também aqui para as autárquicas. Temos também aqui uma Câmara para poder continuar a ganhar em Oliveira das Meias. Temos uma boa herança, mas nós não somos daqueles que acham que se vive apenas da herança. Somos daqueles que trabalhamos todos os dias por merecer a confiança dos eleitores e por acrescentar futuro às nossas vidas, olhando com muita esperança e confiança para o futuro. Um beijinho e um abraço a todos também.